Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nossa mensagem de hoje ela está baseada no texto de Lucas, no capítulo 19, versículos 28 a 40, aonde destaco o versículo de número 38 que diz: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Que Deus, Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que queremos meditar nestas palavras. Amém. Podeis sentar. Estimados irmãos, eu trago como tema da mensagem de hoje: quem é o teu verdadeiro rei? Quem é o teu verdadeiro rei? Nesse dia de Ramos, dia em que comemoramos, celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus sendo adorado como o grande rei dos reis, como o Messias prometido, o rei que vem em nome do Senhor, eu trago esta reflexão para que vocês meditem, na realidade, no seu coração e façam essa pergunta internamente: quem é o teu rei? Quem é o teu rei? Em quem você tem depositado a sua confiança? A quem você realmente tem adorado, glorificado, confiado? Apesar disso ser uma pergunta inicialmente que vocês devem estar pensando: mas pastor, isso é fácil de responder. Eu creio e eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui crê em Jesus, e a resposta seria mais do que óbvia, porque se estamos aqui, se estamos na igreja, é porque cremos em Cristo. Mas será que Jesus é realmente o rei na tua vida? O verdadeiro rei nas suas vidas? Será que nós temos adorado realmente a Jesus como ele merece? Será que nós temos dado a ele, colocado a nossa confiança unicamente nele, como nós cantamos antes, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder? Será que nós realmente temos praticado isso em nossas vidas verdadeiramente? Porque eu vejo que, na realidade, não é bem assim. Nós, muitas vezes, da boca para fora, anunciamos que cremos em Jesus. Mas, quando o negócio começa a apertar em nossas vidas, quando muitas vezes vem dificuldades, vem problemas, vem outras coisas, nós começamos a confiar e a depositar a nossa confiança em outras coisas. Ou até mesmo duvidamos de Deus, ou perguntamos: Deus, por que essas coisas? Por que este sofrimento? Por que essas dificuldades? O que eu fiz para merecer isso? Infelizmente, hoje, muitos adoram a um rei, ou esperam a Jesus como um rei um pouco, podemos dizer assim, diferente. E já não é de hoje que é assim. Na realidade, já vem de anos, desde a época de Jesus ou até mesmo antes dele, quando o povo de Israel esperava por um Messias, por um rei que viesse libertar o povo da opressão. Que opressão é essa, pastor Diego? Opressão é essa que os romanos vinham impor sobre os judeus, sobre o povo de Israel, aonde eles estavam sofrendo com cargas altas de impostos e tantas outras coisas, perseguições religiosas, enfim. E por isso eles esperavam um Messias, esperavam alguém que viesse tirar eles daquela miséria que eles estavam passando. E por isso que quando, então,
as pessoas, o povo de Jerusalém, o povo de Israel fica sabendo desse Jesus que opera milagres, que conduz multidões, que faz feitos e prodígios, eles veem neste o Messias prometido e o rei, né, que era o descendente de Davi. E por isso, quando Jesus então parte rumo a Jerusalém, o povo estava lá esperando um rei. Um rei que viesse para, muito provavelmente, destronar os reis que lá estavam em Jerusalém. Herodes, ou até mesmo o governador Pilatos, e destruir os romanos. E por isso que este cântico que muitos ali estavam entoando, para muitos deles era só um cântico da boca para fora. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Mas que rei é esse que eles estavam esperando? Estavam esperando um rei terreno, um rei aqui deste mundo. Assim como hoje muitos esperam a Jesus como o rei terreno, querem que Jesus cumpra ou faça aquilo que eles precisam para viver aqui neste mundo. E por isso muitas pessoas confiam neste Jesus. E por isso muitas igrejas hoje talvez elas estão cheias, porque elas encontram nessas igrejas um rei terreno, um rei que vai livrar as pessoas da angústia, da pobreza, da miséria. Um rei que vai livrar as pessoas das doenças e de todos os tipos de males aqui neste mundo. Mas o rei Jesus não é este rei. O rei que vem montado num jumento, ele já vem dizendo, quando ele monta no jumento, que ele não era um rei que viria montado num cavalo para livrar as pessoas, um rei político, que viesse livrar os povos das mazelas políticas daquela época. Não, ele é um rei diferente. Por isso eu pergunto, quem é o teu rei? Qual Jesus você tem esperado? Você tem também colocado a tua confiança em coisas deste mundo? Ou muitas vezes até faço a pergunta um pouco diferente. Eu vejo que muitas vezes as pessoas hoje estão muito preocupadas com as coisas deste mundo. Que coisas essas? Coisas políticas, por exemplo. Não tem problema vocês se preocuparem ou pensarem em política. Eu acho que é correto. Nós somos parte do povo, da polis. Porém, o cristão sabe, ou pelo menos deveria saber, né, que a nossa vida não se resume aqui a este mundo, a este país. E é muito triste quando eu vejo cristãos, né, muitas vezes brigando por causa de política, ou seja, por causa de questões daqui deste mundo. Essa semana, enquanto eu estava assim pensando no que eu iria falar, eis que eu vejo a postagem de um pai de pastor. Não vou citar o nome aqui, nem quem é o pastor, nem quem é o pai, mas ele publicou no Facebook a seguinte pergunta: aonde estão os pastores da IELB ou da ISLB, que eu não vejo falando nada sobre a política e sobre as coisas que estão acontecendo aqui neste mundo, neste país como o nosso? Eu não estou vendo a indignação dos pastores e tal. E aí eu fiquei justamente pensando no que eu já estava pensando em falar. Que eu vejo que muitas vezes as pessoas estão preocupadas muito com as coisas daqui. Com o governo A ou B, com o governo de direita ou de esquerda. E se esquecem que nós, cristãos, estamos no mundo, mas dele nós não somos, nós não pertencemos aqui. Um dia esse mundo vai acabar. Se Jesus tivesse vindo como um rei e tivesse destronado lá, um dia esse reino também iria terminar. Assim como o Império Romano, um dia ele caiu.
Vieram outros impérios poderosos e tiraram. Assim também os governos que aqui estão neste mundo, eles não duram. E a gente vê as pessoas às vezes brigando aqui nesse mundo, mas em época de política, agora a política já passou, né? Mas eu vejo tantas pessoas discutindo ainda hoje por governo A ou B, por PP ou PDT, né? No município ou na nação, né? Por PT ou por PL, sei lá. E eu fico pensando assim, mas quem é realmente o rei dessas pessoas? Quem é o teu rei? É o presidente? É o outro candidato a presidente? É o prefeito, aquele que perdeu? Enfim, quem é o teu rei? Quem é verdadeiramente aquele que governa sobre todas as coisas? Quem é realmente quem tem poder sobre tudo e todos? Quem? Quem é? É ele. O único que tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. E sobre quem está o governo de todas as coisas deste mundo. E às vezes eu penso assim que muitos cristãos só adoram da boca para fora e esquecem disso. Esquecem que a nossa vida está inteiramente nas mãos do Rei Jesus e só dele. E não importa se aqui nós vamos passar dificuldades. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, o povo também passou por dificuldade. E quando eles viram que Jesus não era bem aquele Jesus que eles estavam esperando, quando eles viram que ele entra em Jerusalém não para roubar o trono, mas ele entra em Jerusalém para morrer numa cruz e voluntariamente ele se entrega às autoridades e não se opõe em nenhum momento. Muitas daquelas pessoas que gritavam, bendita o rei que vem em nome do Senhor, foram muitas dessas que também gritaram, crucificam. Nós também gritamos, crucificam. Nós crucificamos a Jesus. Nós, como cantamos antes, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos Ele com uma coroa de espinhos, pois foi por nosso lugar, em nosso lugar, que Ele deu a sua vida. E por isso sim nós adoramos e louvamos e glorificamos a Ele como o verdadeiro Rei de nossas vidas. Só que eu vejo que para muitas pessoas, infelizmente, não é assim. Para muitas pessoas, Jesus e o reino dele ficam lá em segundo, terceiro plano. Só lembram de Jesus quando, como eu disse, muitas vezes a coisa aperta. Só lembram de Jesus quando precisam de alguém que oriente a vida deles. Nos demais momentos onde a vida está tudo indo muito bem, esquecem de Jesus, esquecem da igreja, não precisam de pastor. Para que eu vou na igreja? Isso é besteira. Por que eu vou nos cultos? Se eu já tenho tudo que eu preciso aqui, não preciso ir à igreja orar, não preciso pedir perdão dos meus pecados. Eu já tenho tudo que eu preciso para este mundo. E aí que eu digo, muitos esquecem que nosso reino, nossa vida, nós não pertencemos a este mundo, por mais que façamos parte ainda dele. E sim, podemos e até devemos muitas vezes nos preocupar, vamos dizer assim, nos lembrar dessas coisas que aqui estamos no mundo, lutar, progredir, mas o principal é jamais esquecer que aquele que está no governo é Cristo. E sejam coisas boas ou coisas ruins, elas virão e acontecerão. Virão N governos ainda, direita e esquerda. Mas para nós o que realmente importa é se nós temos Cristo no coração, independentemente de quem esteja no governo aqui neste mundo. Por isso, novamente fica a pergunta, quem é o teu rei? O meu rei é o Rei Jesus. E é esse que eu devo adorar. É esse que vocês devem proclamar, como vocês estão fazendo aqui neste dia. Cantar, louvar. Porque tem muitos que querem calar os cristãos. Assim como tiveram algumas pessoas que quiseram calar ali a multidão. E os fariseus então chegam para Jesus e diz: Mestre, repreende os teus discípulos, os seus seguidores.
E Jesus diz: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então nós cristãos não podemos deixar de proclamar, de clamar, de honrar, de louvar a Jesus verdadeiramente e de tê-lo como verdadeiro Rei em nossas vidas. Diariamente cantar, louvar, agradecer, orar, pedir ajuda de Deus e lembrar que é Ele que tem o governo. E como nós lemos antes também em Filipenses, no capítulo 2, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele, também está escrito no versículo 9, ele deu o nome, Cristo o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse é o nosso dever, confessar, crer, adorar em Jesus como o Rei que realmente nos governa, o Rei que realmente é o único que merece o louvor e a honra e a adoração, e a Ele nós consagramos todo o nosso ser, nós adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés e consagramos o nosso ser, a nossa vida a Ele. Que Deus assim também abençoe, para que a gente possa adorar e bendizer o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.